Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendos irmãos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Primeiramente, ouvimos na leitura do livro do profeta Isaías, o profeta anunciar: parai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, socorrei o oprimido, depois vinde e discutamos em juízo. Interessante que querer uma graça de Deus, suplicar algo a Deus, é quase que uma disputa. Nós pedimos a Deus a graça, mas estamos pedindo algo que Deus irá conceder se for para a nossa santificação e nosso proveito espiritual. Porque se Deus concedesse a nós tudo o que nós pedíssemos, talvez o pecado, o orgulho, a soberba, uma certa falta de reverência e religiosidade com Deus poderia vir ao nosso coração. Por isso Deus concede a graça aos humildes e dispersa os soberbos de mão vazia. Aquele cego era humilde, era um simples mendigo, né? Vivia de pedir esmolas, não tinha nada. E nosso Senhor realiza nele a cura através de uma matéria. É interessante, nosso Senhor poderia dizer: sim, quero, fica curado. Mas nosso Senhor quis, né, fazer uma lama e tocar nos seus olhos. Deus quis se utilizar de uma matéria para dar visão para aquele cego. É interessante isso porque nosso Senhor se utiliza nos sacramentos, cada um dos seus 7 sacramentos, de uma matéria, de algo material, para que possa ali ser realizado a graça, né? A própria definição de sacramento é isso, né? É realização, né, de algo que nós vemos, de algo material, porém há algo espiritual escondido, algo espiritual por trás. O batismo, por exemplo, é um banho, né? Nós ouvimos no profeta Ezequiel como que uma profecia do que seria o batismo. Santificareis meu grande nome, oráculo do Senhor. E assim ele fala: aspergirei sobre vós água pura e sereis purificado. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Um dos primeiros efeitos dos 3 principais do sacramento do batismo é o perdão dos pecados atuais e a graça da remissão do pecado original. Então, nós, batizados, tivemos já uma graça especial. O pecado original, que até então habitava em nós, como criancinhas, hoje está apagado. É claro que ficam os seus resquícios, as suas más tendências, as suas influências. E é algo que nós devemos, sobretudo no Sábado Santo, dar graças a Deus. Imaginemos-nos que nós não fôssemos batizados. Quanto mal nós não teríamos praticado? Só Deus sabe. Um outro efeito do batismo é receber na alma a graça de Deus, o Divino Espírito Santo. E o profeta Ezequiel também profetizou isso. Porém em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. O batismo é o sacramento da iniciação cristã e que nos permite, que nos possibilita receber no Divino Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. É uma verdade, viver os mandamentos sem a oração, sem a graça de Deus e sem os sacramentos, não é possível. É necessário a busca incessante por Deus, do modo como Deus quis. Muitos acabam caindo repetidamente em certos pecados. Isso se dá, um dos motivos, é o pouco valor que ainda tem dos sacramentos. O primeiro deles, o batismo. Se pelo batismo eu recebo a graça de Deus, eu recebo o perdão dos pecados, eu também recebo a filiação divina. Eu sou filho de Deus Todo-Poderoso. O meu pai é um homem honrado, o meu pai é o Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Eu, sendo filho de Deus, pecando, desonra meu pai.
não dou o devido valor ao sacramento recebido, aquilo que professo. Quantos não morreram por terem sido batizados? Por confessar, sou cristão, honro a minha fé e dou a minha vida. Quantos morreram ontem? Se nós pegarmos os tempos atuais, quanta perseguição à igreja. Diariamente, cristãos dão a sua vida pelo único fato: sou batizado, creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, uma das coisas que leva os homens a uma vida um tanto quanto fria é não ter uma devoção e uma importância a esses sacramentos. Ou seja, uma vez que Deus instituiu os sacramentos como remédio e a pessoa, se utilizando do remédio, não quer ficar curada, ela só tende aos vícios. O meio que Deus instituiu, o meio ordinário da graça, não surge mais efeito. Falta devoção, falta um amor sincero a nosso Senhor. E partindo então do sacramento do batismo, nós podemos meditar com que fervor se recebia o batismo antigamente na igreja. O dia de hoje seria um dia para que se pudesse aprovar ou desaprovar aqueles que seriam batizados na Páscoa. Então se dava uma instrução, se tinha toda uma catequese formativa, e agora seria um tempo de preparação final para receber o batismo. São Luís Maria Guiron de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que uma das causas de que os cristãos não vivem a fé verdadeiramente é que não honram as promessas do batismo. Não querem renunciar às suas más obras, ao demônio, à vida de pecado. Não querem renunciar ao mundo. Não querem viver uma vida totalmente entregue a Deus. Os fariseus são um modelo de cegos que, por mais que enxergassem, não viram a Deus. Aquele cego, pelo contrário, não via, mas com os olhos da alma encontrou Jesus. Os fariseus viam tudo, viram que nosso Senhor curava um cego. Quem poderia realizar tão grande milagre? Porém eles, imbuídos de uma falsa doutrina, de erros que foram adquirindo, porque cada vez mais foram modificando a sua religião até o ponto de se afastar de Deus, não enxergaram nosso Senhor Jesus Cristo. E antes quiseram perseguir a nosso Senhor por ter realizado a cura de um cego. A dureza de coração, a cegueira espiritual, a cegueira dos pecados que fazem com que nós não lembrássemos do nosso batismo, nos gera uma cegueira espiritual e, por fim, uma dureza de coração. Um coração duro. Não conseguiram identificar nosso Senhor. E é interessante também nós olharmos o certo respeito humano dos pais daquele garoto. Eles sabiam que nosso Senhor Jesus Cristo havia realizado tão grande milagre, mas ficaram receosos de serem expulsos da sinagoga. Porque aquele que professasse que Jesus Cristo é o Messias, seria expulso. Então eles disseram, nós não sabemos. Negaram a verdade conhecida, sabiam, viram. Este homem, Jesus Cristo, fez lama e curou a cegueira do meu filho. Esta deveria ter sido a resposta. Porém, ainda estavam titubeantes na fé. Aquele jovem não teve medo. Disse, um homem me curou e eu creio que é um profeta. Eu creio que só um profeta, só um homem santo de Deus pode realizar tão grandes prodígios e tão grandes milagres. E foi expulso. Sendo expulso, interessante, ele era um simples mendigo. E ele tinha um conhecimento espiritual superior dos fariseus, que eram doutores da lei, que estudavam as Sagradas Escrituras. Ele refuta os argumentos dos fariseus, dizendo como que um pecador pode realizar tão grandes prodígios, como que um pecador poderia realizar tal milagre. E então, nosso Senhor lhe questiona acerca do Filho do Homem, e ele diz sim, eu creio. Nós vemos que de simples cego, recobrou a sua vista, sobretudo a vista espiritual, enxergou nosso Senhor Jesus Cristo, professou a sua fé. Fez o caminho que todo aquele que busca a sua conversão deve fazer. Renunciar às obras de pecado,
procurar os sacramentos da igreja, professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que no sábado santo, quando nós renovarmos as nossas promessas do batismo, nós possamos antes questionar: será que na minha vida eu realmente tenho renunciado ao pecado? Será que na minha vida eu tenho realmente renunciado às suas obras? Eu tenho renunciado ao demônio? Eu tenho em tudo buscado servir a Deus? Ou eu tenho feito como os fariseus, pouco a pouco, tenho relativizado a moral e a minha religião? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.